Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma meditação aqui na quarta-feira. Meditação final da série dos 8 versos. Depois a gente vai ter uma revisão na próxima, né? Revisão dos 8 versos mesmo. Mas hoje é sobre o 8º, né? Mas mais para frente a gente fala sobre isso. Então, para começar, como sempre, nós vamos lembrar da nossa motivação, do porquê estamos aqui hoje, né, nos reunindo na quarta-feira de noite para meditar, ou assistindo esse vídeo. O que nós buscamos para nós e ou para os outros. Lembrando que é muito importante ser honesto, não importa o tamanho da nossa motivação. É importante até ser honesto com a ausência de motivação, se houver. Mas simplesmente tirar esse momento para pensar sobre. É muito potente para a nossa prática. Então, tirando um minutinho. E, se for possível, deixando que essa motivação se espalhe e abarque um, um território maior do que aquele que inicialmente aparece, né? Se houver espaço para crescer, nós permitimos que ela cresça. Se não, tudo bem. E é com esse pensamento que nós iremos recitar os versos de refúgio, aquilo que sustenta a nossa prática, a base, né, o fundamento de toda a prática, que é o nosso refúgio. Vamos recitar a oração que estamos acostumados. Hoje eu pensei de recitar 2 vezes em português e 1 vez em tibetano, só para a gente não esquecer. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade de outras perfeições, posso eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade de outras perfeições, posso eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Sangye chodan tsoki chonam la janchu bardo dani kyasoche dagi jinsogi pesononki drola penche sangye drupa shu. Então, para a nossa primeira meditação, né? Como sempre, a chamata. Para concentrar e acalmar a mente, vamos assumindo a nossa postura. Postura que nos for mais confortável, com as costas eretas, confortavelmente eretas, pernas cruzadas ou com os pés firmemente plantados no chão, mãos apoiadas no colo, olhos abertos ou semicerrados, olhando para o horizonte e assim por diante. E, tendo assumido a postura, nós vamos permitir, né, que a nossa respiração continue fluindo naturalmente, como ela já vinha fluindo até agora. E vamos notar, perceber esse fluxo. Muito relaxadamente e com curiosidade. Sem tentar conseguir obter nada, dominar nada. Só sentindo a entrada e a saída do ar.
Caso algum pensamento surja, simplesmente o reconhecemos afetuosamente e retornamos ao nosso objeto de meditação.
Quando estivermos prontos, podemos ir retornando pouco a pouco, mexendo o corpo, abrindo os olhos. Nós temos uns minutinhos aí. Quem quiser pode fazer alguma pergunta, compartilhar alguma coisa. E senão a gente pode ficar aqui também. Guardar um pouquinho até começar a próxima. Eu acho que posso começar a introduzir a segunda meditação, como a gente vem fazendo aqui sempre, né? Essa segunda meditação é uma meditação analítica. Então, nós vamos trazer um dos versos, como eu disse no início, o último verso dos 8, para a transformação da mente, para o treinamento da mente, depende da tradução. E aí eu vou colocar o verso aqui no chat, vou ler algumas vezes, e nós vamos refletir, né, com curiosidade, sobre o que que esse verso desperta em nós, assim, seja de uma emoção, uma sensação, um pensamento. Vamos nos questionando dessa forma, sendo que, sendo que eu vou guiar com perguntas, né? E esse verso eu vou ler uma vez. Que minha prática... Ué, dei errado a coisa aqui. Que minha prática do Dharma permaneça pura, isenta de máculas das 8 preocupações mundanas. E que eu, reconhecendo todas as coisas como ilusórias, seja liberto da escravidão do apego e de toda ignorância. Mais uma vez. Que minha prática do Dharma permaneça pura,
isenta de máculas das 8 preocupações mundanas, e que eu, reconhecendo todas as coisas como ilusórias, seja liberto da escravidão do apego e de toda ignorância. Esse verso dava até para a gente dividir ele em algumas vezes, porque ele abarca tantas coisas, mas eu vou tentar desdobrar ao longo da meditação. E se for o caso, né, ah, talvez a gente retome ele na próxima também, junto com a revisão. Então, tem alguma dúvida, alguma questão? Ok. Então, vamos retornando à nossa postura de mais cedo. Está aqui também. Tomando novamente contato com a respiração. Relaxando as tensões no corpo. Sentindo a entrada e a saída do ar. Então, eu vou repetir o verso. Que minha prática do Dharma permaneça pura, isenta de máculas das 8 preocupações mundanas. E que eu, reconhecendo todas as coisas como ilusórias, seja liberto da escravidão do apego e de toda ignorância. Que minha prática do Dharma permaneça pura, isenta de máculas das 8 preocupações mundanas. E que eu, reconhecendo todas as coisas como ilusórias, seja liberto da escravidão do apego e de toda ignorância. E é com essa leitura que nós podemos começar a refletir sobre o que nós entendemos por essas preocupações mundanas que maculam a nossa prática, impedem que ela seja pura. Mais especificamente, quais preocupações nós temos que nos impedem de praticar o Dharma de forma pura?
Como nós nos perdemos entre felicidade e sofrimento, ganho e perda, fama e insignificância, críticas e elogios. Novamente, entre felicidade e sofrimento, ganho e perda, fama e insignificância, e elogios e críticas. Como tudo isso nos afeta. Como podemos reconhecer todas essas preocupações mundanas, ganho e perda, felicidade e sofrimento, elogios e críticas, fama e insignificância, como ilusórios? Nós reconhecemos tudo isso como ilusório?
Afinal, o que há de mais ilusório em meio a todas essas preocupações? Vamos explorando nossa mente, investigando se é possível nos libertarmos da escravidão dessas preocupações. Do apego e da ignorância.
Quão ilusórias são todas essas preocupações? Como são ilusórias? Quando estivermos prontos, podemos ir retornando, sentindo nosso corpo, sentindo a volta. E nós temos 2 minutinhos aí para discussão. Boa noite, Lúcia, Tamaya, Sheila, chegaram depois. Quem tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar o que pensou, pode ficar à vontade. Assim, esse verso aqui dá pano para manga por umas 3 semanas, né? Porque eu acabei fazendo um compacto de, de listar as 8 preocupações mundanas e a gente pensar sobre elas todas de uma vez, mas eu acho que é um assunto que abarca muita coisa. As 8 preocupações mundanas vêm em pares, né? Como eu falei ao longo da meditação. Ganho e perda, felicidade e sofrimento, fama e insignificância, elogios e críticas. 4 coisas que a gente quer, 4 coisas que a gente não quer. Então, cada um desses dá para se demorar muito tempo pensando, né? Como que é difícil a gente não se deixar levar a todo momento. E aí o verso tem a primeira parte que ele fala das 8 preocupações mundanas e depois ele parte para... Ele vem até, assim, dos 8 versos, ele vem falando sobre a bodhicitta convencional, né? A bodhicitta de aspiração. Aí, para esses últimos 2 linhazinhas do último verso, ele entra na bodhicitta absoluta, que é aquela que não é mais conceitual, né? Aquela que não está mais no âmbito de uma divisão entre eu e outro. É a bodhicitta que se une com o entendimento da vacuidade. Então, é um verso que realmente tem muita coisa em poucas palavras. Sheila, você está mutada. Pronto, me desmutei. Bom, boa noite para todo mundo. Desculpa, Yuri, eu cheguei, estava trabalhando, cheguei um pouquinho mais tarde, mas que bom, deu para pegar essa última meditação.
Aí você falou da bodhicitta convencional, da bodhicitta final. O que eu acho interessante é que no final desse verso ele fala sobre a natureza ilusória de todos os fenômenos. Essa realização dessa natureza ilusória é a própria bodhicitta final. Quando você realiza a natureza ilusória de todos os fenômenos, de todos os aspectos, seja a natureza ilusória da forma, mas a natureza ilusória de todas as aparências também, você então está liberto das 8 preocupações mundanas e você realiza o que é chamado essa bodhicitta final. É muito interessante. Sim. E é denso, né? Uhum, sim. Acho que a gente pode se demorar um pouco nisso até na revisão, nossa revisão. Que eu não sei bem como é que vai ser. Vamos discutir 8 versos em um só. Porque eu acho que isso a gente pode até fazer, levando essa coisa, desse aspecto da bodhicitta convencional, que você faz nos 7 primeiros versos todos, e você só vai encontrar você que realiza o que trabalhar liberto das preocupações, 8 preocupações mundanas, ou seja, realizando mesmo o que é você, quando você diz me ver como o menor dos seres, na verdade, o que isso quer dizer profundamente dentro desse aspecto de... Eu acho que a gente pode, tem muita coisa que a gente pode rever, sim. Tem uma coisa que, na meditação, até o Yuri fez uma pergunta para a gente pensar, né? Que era, disso tudo, o que é mais ilusório, né? Eu lendo assim esses versos, né? Eu entendo, né, que o que é mais ilusório nisso tudo é o eu que tem as preocupações, né? Então, eu quero ter felicidade, eu não quero sofrer. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Então, assim, os 8, as 8 preocupações mundanas, 8 dharmas mundanos, que às vezes é falado também, eles estão imputados naquele eu. E o eu é o mais ilusório, né? Então, assim, e se libertar da escravidão do apego e de toda a ignorância, aqui eu acho que nós estamos, assim, na minha visão, né, culminando com a realização da vacuidade, né? Então, eu reconheço as coisas como ilusórias e me liberto da escravidão do apego. É que o apego, ele é apego-desejo, ele é a dualidade, né? É a visão dual, né? E a visão dual ela totalmente tá bem ligada também com o sentimento, né? Com aquilo que se fala, né? Daquela alucinação de achar que as coisas existem inerentemente, né? Então, e isso causa essa visão dual. Então, eu estaria me livrando dessa visão dual consequentemente, de toda a ignorância que a ignorância da existência inerente do eu e de todas as coisas, né? Então, eu achei que essa parte estava um pouquinho, na minha visão, né? Estava bem focada na parte da vacuidade, né? O William matou na mosca. Era o eu mesmo que eu estava pensando. Muito bem. Que é o nozinho, né, que dá consistência para todas essas preocupações, né? É o que é o ponto central disso. Se você consegue dissolver, um pouco do que você falou, né? Você consegue dissolver isso, o resto todo, né, se desfaz que nem a nuvem. É muito bom. Desde Obrigado. que você não perca, né, a ideia de que esse eu convencional ele existe. O que não existe é um eu inerentemente existente. Ele falou, é a,
é quando a gente ignora o surgimento interdependente. Você existe em função de causas, condições que se juntam e permitem aquilo. E você ter esse reconhecimento te dá a liberdade natural de transitar entre, para além dos conceitos de ignorância, de dor, de sofrimento, de elogio, e etc. Eu queria que alguém me lembrasse aqui uma coisa. Desculpa, eu cortei alguém? Não. Dentro daquela cadeia da interdependência, o eu aparece em que momento? É desejo, apego, como é que é? Como é que lembra dos 12 elos, dos 12 elos? O eu aparece em que momento? No Só primeiro elo. uma dúvida. No primeiro elo. Então pronto, é isso. Quando você ignora a natureza, entendeu? Ilusória, quando você acredita que existe um eu, você entrou na roda, você... Entendeu? Pronto, né, gente? É o primeiro elo logo. Elo, entendeu? Aí. E daí você vai com ele, você vai de construção em construção. Acabou. Começou errado, vai errado até o final, né? Mais ou menos. Mas é isso, então. É o primeiro elo dos 12 elos da independência. Tá bom. Era isso que eu queria saber. Mas para te confundir um pouquinho, Lúcia, se você fizer como o Buda explica no Sutra, né, da originação interdependente, você começa de trás para diante. Então, você pode começar em nascimento e morte, no 12º elo, e vir voltando também. Não importa aonde você esteja, dentro da roda da vida, esse eu existe. A sua liberação está exatamente nessa realização de que tudo isso é uma grande ilusão. Ilusão, exatamente. Exatamente. Quanto mais a gente ficar ligado, né, assim, nesse eu, um eu muito concreto demais, assim, muito cristalizado, mais difícil é da gente se libertar dessas noções aí, né? A gente cada vez fica mais melindroso e reagindo, né, como se as coisas realmente fossem muito intensas, né? Aliás, reagindo intensamente às manifestações, né? Eu acho que é quando esse eu vai ficando um pouquinho mais não é leve, mas não é leve a palavra. Vocês entenderam o que eu quis falar? Entendeu? Quando esse eu vai se tornando mais fluido. Fluido. É a palavra do momento. É isso aí. Balma. Quanto mais fluido esse eu vai ficando, eu acho que é mais fácil você vai lidando com essas situações difíceis do samsara. William, você queria falar alguma... Obrigado, Lúcia, pela contribuição. William, você Obrigada queria por vocês. algum momento? Eu ia só complementar. Eu estou lendo um texto do Lama Yeshe, e a Sheila falou, né, que tudo surge a partir de suas partes, causas e condições, né? E nesse texto do Lama Yeshe, ele complementa, ele fala uma palavrinha a mais. Ele diz lá, né, que tudo surge de causas e condições, tudo surge de suas partes e, mais profundamente, principalmente, da consciência de quem está observando. Então, é muito interessante isso, né? Porque, ok, a gente consegue entender de certa forma fácil, né? Eu vejo uma mesa, mas essa mesa é uma mesa.
ou ela tem pernas, ela tem um tampo, ela tem gaveta, ela é de madeira, ela tem prego. Então, a gente começa a ver partes, né? Então, eu estou assim, dando um rótulo de mesa naquelas partes. Mas se eu for mais além ainda, aquela mesa é uma mesa por quê? Porque alguém cortou uma árvore, porque alguém cortou, fez a tábua, pintou, né? E se eu for mais além ainda, eu vou na árvore, eu vou em quem plantou, ou como que ela nasceu, vou na terra, ou seja, não tem fim, né? Então, essa parte é a parte mais fácil, pelo menos eu acho, mais fácil da gente entender. Agora, essa parte que o Lama Yeshe fala, depende mais profundamente de quem está observando, essa é um pouquinho mais sutil de entender. Essa é um pouquinho mais sutil. Às vezes, pode ser até um pouquinho mais difícil de explicar. Mas, assim, tem uma explicação que a gente ouve aí no dia a dia, muito fácil, né? Que a gente pode partir dela, que por exemplo, aquilo que a gente acha bonito e feio, né? Eu posso achar algo bonito e o Yuri achar aquilo feio. E daí? Não tem problema nenhum, né? Agora, por quê? Porque aquilo não é... Aí o ponto vem, aquilo não é inerentemente bonito, aquilo não é inerentemente feio. Aquilo depende de quem está vendo. Então, isso é válido para todas as causas e condições e todas as partes também. Aí fica um pouquinho mais difícil se a gente for entrar em mais detalhes, né? Mas é interessante a gente fazer esse completamento. Depende de causas, condições de suas partes, mas mais profundamente a consciência de quem está observando. Perfeito. É o observador, né, William? O observador e o objeto sendo observados, né? E aí, esse observador vai atribuindo qualidades ou defeitos, e aí por aí vai. E é assim que a gente constrói essa roda. E, na verdade, a coisa só existe quando a gente vê, né? Quando a gente rotula. Quando a gente nomeia, rotula. É a historinha, acho que um dia a gente pode, quem sabe na próxima vez, falar um pouquinho da historinha do mágico que cria, que está no Larim, deve ter ouvido falar, é do mágico que cria um ser com todas as qualidades, e quando esse ser está criado, essa figura ilusória, ele esquece que ele mesmo criou, que aquilo é uma figura ilusória, se apaixona loucamente por essa criação, e daí começa uma enorme história que não para, não. Lúcia não muda. Que maravilha que eu perdi essa história do Lanulang. Quem que é isso? Que história é essa? A história vai falar exatamente sobre isso. Quando você cria, atribui qualidades, o que é ignorância? É isso. Exatamente isso. Quando você nem percebe que aquilo foi criado por você. E aí você se apaixona por aquilo. E aí, se você se apaixonar, você cria sofrimento. Você começa a agir como se aquela criação sua tivesse uma existência inerente. E para que ela tenha uma existência inerente, é preciso que você inerentemente exista. E aí, pronto, criou... Também, Nossa, é muito poderoso isso, né? Como eu disse, né, gente? Esse verso dá muito pano para manga, mas a gente retoma semana que vem. mesmo. A gente já passou da hora. Mas pouco tempo, isso tem que aumentar isso, gente. Tem que aumentar. Tá bom? Fica bom, quando fica bom, corta. É para trabalhar o apego, né? Deve ser. Exatamente. Isso. Já pega, Lúcia. Cheirinha, você faz a dedicação, por favor? Faço. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, bem como todos os mestres de todas as tradições que veiculam uma mensagem de paz, tenham longa vida. Que todos sejam a salvo de irar pensamentos negativos,
obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Ao longo de minhas muitas vidas até esse momento, que todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, sejam dedicados para o benefício de todos os seres sencientes. Possa a doença, fome, guerra e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua compaixão e sabedoria aumentam nessas e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todos os fenômenos como tão insubstanciais quanto o tecido dos sonhos durante a noite, e possa imediatamente, ao despertar, perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação, para trabalhar sem cessar, para o benefício de todos os seres sencientes, sem qualquer exceção. Isso aí, gente. Obrigado, Sheila. Obrigado Obrigada, a todos e todas. Obrigada. Obrigada, William. Obrigada, Lúcia, Janaína, Obrigado, boa noite. Maia. E agora, o que vai acontecer? Quando vai ser? Acabou o verso, e aí? Que acabou o quê, Lúcia? Agora que a gente está começando. Semana que vem, revisão. 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 É isso que eu queria saber. A revisão é toda agora, próxima quarta-feira, né? Isso. Tá. Aí Tá depois vai chegar uma hora que a gente vai desapegar e desapega mesmo. Aí a gente, cada um vai tirar umas longas férias. Tá bom. Aí a gente volta. Muito obrigada a todos. Boa Tá bom, noite. gente. Obrigada. Beijo. Beijo. Nossa, Valeu, tchau. Tchau, querido.